Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura de hoje, mais um dia, né, com o Senhor. E como já tem sido maravilhoso essa semana, hoje não vai ser diferente dentro do livro de Jeremias. E a gente vai continuar, né? Vamos orar para a gente entregar esse momento para o Senhor e já começar aqui nossa leitura. Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento. Por aquilo que o Senhor já tem ministrado durante toda essa semana para nós, Pai, dentro do livro de Jeremias, nas profecias que Ele tem já liberado sobre o seu povo e muito mais, Senhor, a respeito dessas profecias que ainda vão se cumprir. Nós queremos entender, compreender cada dia mais, Senhor, para que nós não sejamos pegos de surpresa em nenhuma situação, mas que nós tenhamos o Senhor como aquele que realmente já revelou todas as coisas para nós, a respeito do presente e a respeito do futuro. Obrigada, Jesus, por aquilo que o Senhor já tem acrescentado no nosso entendimento até aqui. E eu tenho certeza, Senhor, que até o final desse ano nós vamos ter outras situações já muito bem entendidas dentro da palavra, porque o Teu Espírito Santo tem todo o prazer em nos ensinar a palavra do Senhor, todas as coisas que estão escritas neste livro, Senhor. Ele é o nosso ensinador. Obrigada, Jesus. Obrigada por esse privilégio que o Senhor tem nos dado, de estarmos aqui todos os dias com o Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Fica conosco. Ensina mais um pouco da palavra para nós hoje, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá, então? Semana 34, dia 5, né? Hoje já é sexta-feira, dia 18 de agosto. E a gente vai continuar, então, aqui dentro do livro de Jeremias. Hoje, capítulo 35, 36 e 37. Então, Jeremias 35, capítulo 35, versículo 1. Diz assim: Esta mensagem foi dada pelo Senhor a Jeremias durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Vá ao local onde mora a família dos Recabitas. Convide-os para irem com você ao templo do Senhor. Quando estiverem lá, leve todos para uma das salas internas e ofereça-lhes vinho para beber. Então fui procurar Jazanias, filho de Jeremias e neto de Abazinias, seus irmãos e todos os seus filhos da família dos Recabitas. Eu os levei ao templo do Senhor, à sala da família de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus. Essa sala fica junto à sala dos líderes e debaixo da sala de Maceias, filho de Salum, que era um dos porteiros do templo. Então coloquei diante dos recabitas vasilhas com vinho e algumas taças e disse: bebam um pouco. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, deixou a seguinte ordem: nem vocês, nem os seus descendentes devem beber vinho. Vocês não construirão casas, nem possuirão terras. Não plantarão vinhas, nem as possuirão. Vocês terão de viver em tendas. Assim vocês terão uma vida longa e feliz neste mundo onde estão de passagem. E nós, de fato, temos obedecido ao pé da letra a todas as ordens de Jonadab, filho de Recabe. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos e filhas. Nunca construímos casas, nem possuímos terras, vinhas, campos e lavoura. Temos vivido em tendas até hoje e obedecido a todas as ordens do nosso antepassado Jonadab. Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou esta terra, dissemos: venham, vamos para Jerusalém para fugir dos exércitos babilônios e sírios. Por isso permanecemos nesta cidade. Então o Senhor falou com Jeremias: assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel: pergunte ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: quando vocês vão obedecer aos meus ensinos e às minhas ordens? Por que não aprendem uma lição com a família dos Recabitas? Pergunta o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, até hoje eles obedecem. Eles não bebem vinho porque obedecem à ordem do seu antepassado, mas vocês não querem saber de me obedecer, apesar de eu os avisar diariamente há muito tempo. Desde o princípio de sua nação tenho enviado os meus servos, os profetas, com a mesma mensagem: arrependam-se. Cada um deve deixar seus maus caminhos e passar a fazer o que é direito. Não adorem nem sirvam a outros deuses. Assim vocês viverão para sempre na terra que dei aos seus antepassados.
mas vocês nunca me deram ouvidos, nunca me obedeceram. Os descendentes de Recabe obedecem fielmente às ordens de Jonadab, seu fundador. Vocês, no entanto, nunca me obedeceram. Portanto, assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel: já que vocês não me obedecem quando dou uma ordem, já que não respondem quando chamo, castigarei Judá e os habitantes de Jerusalém com toda a desgraça que venho prometendo. Então Jeremias se voltou para a família dos recabitas e disse: assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel: já que vocês obedeceram fielmente às ordens de Jonadab, seu antigo parente, já que cumpriram cada uma das instruções que ele deixou, assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel: eu prometo que sempre haverá descendentes recabitas que vêm me adorar. O Senhor dá uma palavra a Jeremias a respeito de uma família, né? Na verdade, de uma tribo chamado os Recabitas. E eles têm um antepassado chamado Jonadab. E esse homem ensina princípios até que simples, né? Coisas banais ao nosso olhar hoje, né? Que não beber vinho, eles habitarem em tendas, não possuírem terras, porque ele dizia que eles eram estrangeiros nessa terra, né? Eles estavam aqui de passagem. E isso são princípios que eles estão incutidos, inclusive, dentro da própria palavra de Deus. O que esse Jonadab, que não é da tribo de Israel, esse homem, não é de nenhuma das tribos de Israel, o que ele ensina aos seus filhos, e para passar, né, de geração em geração, é algo que os filhos de Israel deveriam ter feito também de geração após geração. Você imagina se toda geração de Moisés, os filhos, né, de Israel ali, depois da libertação do Egito, tivessem obedecido a voz do Senhor, obedecido aos mandamentos, né, que o Senhor tinha deixado através da vida do profeta Moisés, quanto de bênção esse povo de Israel já teria tido ali em Canaã, com todos os seus benefícios que o Senhor já tinha dado, de terras, plantação, gado, toda a riqueza, né, que o Senhor havia prometido para eles no sentido de bênçãos, naquela terra eles teriam. E com certeza eles não teriam sofrido nada do que eles já sofreram desde então. Quando a gente pega o livro, desde lá de Moisés, de Êxodo, né? E a gente começa a ler e ver o tanto de problemas que esse povo teve ao longo da caminhada, dos 40 anos no deserto, e até chegar a esse ponto, quanto eles realmente desobedeceram ao Senhor, foram rebeldes, têm um coração endurecido, o quanto eles têm todo essa maneira de viver totalmente contrária, né? A palavra do Senhor, a gente percebe o quanto eles são rebeldes, né? Teimosos mesmo. Mas o Senhor mostra um exemplo de uma família, de uma linhagem, né, que obedece ao seu antepassado. Isso é maravilhoso, né? Capítulo 36. No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor deu esta mensagem a Jeremias: apanhe um rolo e anote as mensagens contra Israel, Judá e todas as outras nações. Comece com a primeira mensagem que lhe dei, ainda no reinado de Josias. Escreva todas elas até hoje. Quem sabe assim o povo de Judá dê atenção a toda a desgraça que eu planejo lançar sobre eles. Talvez assim eles se arrependam de seus pecados e eu perdoe a maldade e a desobediência deles. Então Jeremias mandou chamar Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse num rolo, conforme Jeremias ditava todas as palavras recebidas do Senhor. Quando terminou de ditar, Jeremias disse a Baruque: estou proibido de ir ao templo do Senhor. Por isso, você irá ao templo no próximo dia de jejum, diante de todo o povo presente, quer de Jerusalém, quer de outras cidades de Judá. Você deve ler todas as palavras da parte do Senhor que eu ditei, as quais você escreveu. Talvez assim eles se arrependam e peçam humildemente perdão a Deus. Quem sabe assim o Senhor perdoe os pecados do povo, porque é grande o seu furor contra o seu povo. E Baruque, filho de Nerias, fez exatamente o que Jeremias mandou. Foi ao templo do Senhor e leu o rolo com as profecias do Senhor para todo o povo. Isso aconteceu no dia de jejum, celebrado no 9º mês, no 5º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Todo o povo de Judá e Jerusalém foi convocado à reunião do templo do Senhor.
para ler o rolo a todo o povo que estava reunido no templo do Senhor. Baruque subiu à sala de Gemarias, o escrivão, filho de Safã. Essa sala ficava junto ao pátio superior, perto da entrada da porta nova do templo. Quando Micaías, filho de Gemarias e neto de Safã, ouviu todas as palavras do Senhor, lidas por Baruque, correu ao palácio onde estavam reunidos, na sala de registros, os oficiais de governo do rei Joaquim. Lá estavam o secretário Elisama, Delaías, filho de Semaías, Eunatã, filho de Aquibor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias e todos os outros líderes. Quando Micaías contou aos líderes tudo o que ouvira Baruque anunciar ao povo, os líderes mandaram por intermédio de Jeude, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cusi, a seguinte mensagem a Baruque: pegue o rolo que você leu ao povo e venha aqui. Baruque, filho de Nerias, pegou o rolo e foi até eles. Os líderes disseram a ele: sente-se, Baruque, e leia para nós o rolo com as profecias. E Baruque obedeceu. Quando Baruque terminou de ler, todos estavam com muito medo, olhando uns para os outros. Precisamos relatar tudo isso ao rei, disseram os líderes. Mas antes perguntaram a Baruque: diga-nos, como foi que você escreveu todas essas profecias? Por acaso Jeremias as ditou para você? E Baruque respondeu: sim. Jeremias ditou pessoalmente todas as profecias, palavra por palavra, e eu escrevi com tinta neste rolo. Ouvindo a resposta, os oficiais disseram a Baruque: escute bem, Baruque, você e Jeremias devem se esconder imediatamente, e não digam a ninguém onde vocês estão. Depois que Baruque se retirou, os oficiais guardaram o rolo na sala de Elisama, o secretário, e foram dar as notícias ao rei. Joaquim, ouvindo os fatos, mandou Jeude buscar o rolo. Jeude foi à sala de Elisama, o secretário, e de lá trouxe o rolo com as profecias. Chegando diante do rei e dos líderes do governo, Jeude leu as mensagens do Senhor. O rei estava numa parte do palácio, especialmente construída para enfrentar o frio do inverno, sentado diante de um braseiro. Cada vez que Jeude terminava de ler 3 ou 4 colunas, aquele pedaço era cortado pelo rei com uma faca e depois jogado ao fogo. Assim, pedaço por pedaço, o rolo foi completamente destruído. O rei e todas as autoridades que ouviram aquelas palavras não se alarmaram, nem rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza ou arrependimento. Apenas Eunatã, Delaías e Gemarias insistiram com o rei para não destruir o rolo, mas Joaquim nem quis saber a opinião dos seus oficiais. Em vez disso, o rei mandou Jerameel, membro da família real, Seraías, filho de Asriel, e Selemias, filho de Abideel, prenderem Baruque e Jeremias, mas o Senhor os havia escondido. Depois de o rei Joaquim ter queimado o rolo que continha as palavras ditadas por Jeremias e escritas por Baruque, o Senhor falou a Jeremias: pegue outro rolo e escreva novamente todas as palavras que foram escritas no rolo queimado por Joaquim, rei de Judá. Além disso, diga a Joaquim, rei de Judá, o seguinte: assim diz o Senhor, você queimou o primeiro rolo e perguntou: por que você escreveu nele que o rei da Babilônia virá atacar e conquistar esta terra, destruindo homens e animais? Pois assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá: ele não terá nenhum descendente que vai se assentar no trono de Davi. O seu corpo será lançado fora e exposto ao calor do dia e à geada da noite. Eu castigarei a ele, os seus filhos e os seus servos, por causa do pecado que cometeram. Trarei sobre eles, sobre os moradores de Jerusalém e sobre o povo de Judá, toda a desgraça que venho prometendo, porque não me deram ouvidos. Então, Jeremias pegou outro rolo e ditou novamente a Baruque, filho de Nerias, todas as palavras escritas no primeiro rolo, queimado por Joaquim, rei de Judá. Mas este segundo rolo continha muitas outras profecias e ameaças semelhantes. Então, capítulo 36, Jeremias já está sendo extremamente perseguido, né? No templo em Jerusalém, e ele então pede para o seu ajudante, que nesse caso era Baruque, esse homem, né? Para escrever as profecias num rolo e ele ir até o dia propício, que era, ele fala aqui, o dia do jejum, e lá diante de todo o povo no templo ler essas profecias para que o povo pudesse ouvir. E o povo ouve, sente um certo temor. Os líderes que estavam ali, né, os oficiais, levam as notícias para o palácio. Então eles chamam
Baruque até eles, para que ele lesse. Eles guardam, né, o rolo e vão contar ao rei. E o rei, furioso com as profecias, não aceitando as palavras de Jeremias, muito menos de Baruque, pede para ir buscar o rolo, ler. Eles leem o rolo para ele, mas ele queima. E o Senhor então trata de novo com Joaquim, dizendo que ele será totalmente destruído, a sua linhagem, né, a sua descendência. Não haverá nenhum descendente de Joaquim para se sentar no trono de Jerusalém. 37, gente, capítulo 37, nosso último texto de hoje. Diz assim: quando Joaquim morreu, o povo de Judá colocou Jeconias, seu filho, no trono, mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, indicou Zedequias, filho de Josias, irmão do ex-rei Joaquim, como rei de Judá. Assim Zedequias reinou em lugar de Joaquim, filho de Jeoaquim. Nem ele, nem os seus conselheiros, nem o povo de Judá deram atenção às palavras que o Senhor tinha falado através de Jeremias, o profeta. Porém, o rei Zedequias mandou Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maacéias, a Jeremias com esta mensagem: ore ao Senhor, ao nosso Deus, por nós. Jeremias ainda não havia sido preso e podia circular livremente entre o povo. Nessa época, o exército do faraó chegou à fronteira sul de Judá para libertar Jerusalém, que estava cercada pelos exércitos da Babilônia. Nabucodonosor mandou suspender o cerco da cidade e partiu para o sul para combater o exército egípcio. Então o Senhor falou mais uma vez a Jeremias, o profeta: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: esta é a resposta que vocês devem dar ao rei Zedequias, que me pediu ajuda. O exército do faraó, que se aproxima para ajudar Jerusalém, será obrigado a fugir de volta para o Egito. Os babilônios vão voltar a atacar esta cidade. Eles a conquistarão e a queimarão de alto a baixo. Assim diz o Senhor: não fiquem enganando a si mesmos, dizendo: os babilônios certamente irão embora para sempre. Eles voltarão, e mesmo que vocês derrotassem todo o exército da Babilônia, que está cercando Jerusalém, mesmo que só restassem alguns soldados babilônios feridos em suas tendas, eles se levantariam e destruiriam Jerusalém, incendiando a cidade. Quando o exército babilônio se retirou de Jerusalém para combater os egípcios ao sul de Judá, por causa do exército do faraó, Jeremias saiu de Jerusalém para ir à terra de Benjamim, tomar posse do campo que havia comprado em Anatote. Quando estava passando pelo portão de Benjamim, um guarda que vigiava o portão prendeu Jeremias, dizendo: você é um traidor. Está querendo fugir para junto do exército da Babilônia. O nome do guarda era Gerias, filho de Selemias e neto de Ananias. Isso é mentira, exclamou Jeremias. Não sou traidor e não estou passando para o lado dos babilônios. Mas Gerias não quis saber de explicações e levou Jeremias às autoridades. Estas ficaram furiosas com o profeta. Mandaram que Jeremias fosse chicoteado e preso na casa de Jonatas, o secretário. Essa casa tinha sido transformada em prisão. E lá Jeremias ficou preso, numa cela subterrânea por um longo tempo. Mas o rei Zedequias, em segredo, mandou buscar Jeremias e levá-lo ao palácio real. E lá perguntou: o Senhor mandou alguma mensagem a você? Sim, respondeu Jeremias. Você será completamente derrotado pelo rei da Babilônia. Então Jeremias perguntou ao rei a razão de ter sido preso. O que fiz para ser preso? Que crime cometi contra o rei, ou contra as autoridades, ou contra o povo para ser jogado naquela prisão? Quem merece a prisão são os profetas que profetizam. O rei da Babilônia não atacará nem a você nem a esta terra. Onde estão eles? Agora, ó rei Zedequias, meu senhor, escute-me, por favor. Não me mande voltar à prisão da casa de Jonatas, o secretário, senão morrerei ali. Então o rei Zedequias ordenou que Jeremias não fosse levado de volta para a prisão. Ele foi mantido prisioneiro em uma cela junto ao alojamento dos guardas do palácio. Ali recebeu diariamente um pão fresco da Rua dos Padeiros, enquanto havia pão na cidade. Assim Jeremias ficou no pátio da guarda. Jeremias foi guardado pelo Senhor, né? Tem sido guardado pelo Senhor, mesmo diante de tamanha perseguição, em prendê-lo e matá-lo, né? Em fazer atrocidades com ele, como aqui ele foi chicoteado, simplesmente porque estava indo tomar posse de um terreno que ele tinha comprado. E novamente, então, agora aqui, Jeremias traz uma mensagem ao rei diretamente, confirmando, né, a derrota
de Jerusalém sobre os babilônios. Gente, o cerco vai só aumentar, né? Porque já está chegando bem próximo o tempo de toda Jerusalém e Judá ser totalmente destruída, os babilônios tomarem posse mesmo do território, né? Passar a ser do território babilônico toda aquela região, além de outras regiões ali. O Império Babilônico foi talvez o império maior de toda a história, né? Só acho que não foi maior do que Roma, mas nesse tempo não houve um rei, um império tão grandioso como o Império Babilônico, né? Eles realmente tomaram posse de um grande território ao redor ali de onde eles começaram, que era naquela região da Mesopotâmia, né? A Babilônia se tornou um dos maiores impérios para sua época. E Jeremias confirma isso a Zedequias, que tem temor do Senhor, então permite que Jeremias nesse momento ficasse numa prisão menos, né, terrível como ele estava na outra subterrânea e tal, e provavelmente ele iria morrer, ele dizia, né? Ou talvez pelo estado, né, que era a prisão, talvez era muito precário, né? O frio, talvez a umidade, o temor de Jeremias era morrer naquele calabouço, né? Naquele lugar terrível. Amém, queridos? Então nós estamos continuando, Jeremias está já num período de profecias mais assertivas, né, a respeito dessa destruição de Jerusalém. A gente está vendo ele cada dia mais, né, sendo obediente ao Senhor a respeito dessas profecias tão duras para o povo de Jerusalém e Judá, mas é o que o Senhor vai fazer e aquilo que o Senhor já está fazendo, né? E a gente já tem percebido o quanto Jeremias também profetizou de forma escatológica, né, para o tempo do fim, sobre essa destruição que também vai acontecer no tempo do fim. Amém, queridos? Amanhã, sábado, nós temos mais alguns capítulos de Jeremias e amanhã a gente tem alguns salmos para ler junto. No domingo a gente vai para Reis e Crônicas, né? E aí, segunda-feira, a gente volta então para Abacuque e na terça em diante a gente finaliza Jeremias e faz no final de semana Lamentações de Jeremias também, que é tremendo. Esse profeta, ele e Isaías, né? Foram dois profetas no seu tempo, né? No seu período, que infelizmente tiveram uma dura mensagem, né? Para o povo de Israel, para Jerusalém, para Judá, né? Porque eles estavam realmente no tempo já de serem levados como cativos para o exílio, né? Isaías com o reino do norte e Jeremias com o reino do sul. Amém, queridos? Deus abençoe. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta. E eu espero que vocês estejam aí firmes e fortes na nossa leitura, em nome de Jesus. Deus abençoe.